Hoje vamos falar sobre 2 Samuel, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Hoje a gente vai encerrar essa primeira fase do reinado de Davi. A gente viu que ele inicia esse livro sendo nomeado rei sobre Judá e posteriormente ele é nomeado rei sobre todo Israel. Ele vai trazer a arca, né, para a cidade de Davi, que ele vai construir, e vai planejar construir um templo ao Senhor. A princípio, Deus não aprova isso e promete que viria um descendente, um rei, que o seu reinado não teria fim, que aponta para Cristo Jesus, nosso Senhor. E hoje, esses 3 capítulos, eles vão encerrar essa primeira fase do reinado de Davi. Essa fase de conquista, de triunfo, essa fase que Davi ele vai conquistar muitas coisas. Porque justamente na segunda parte, Davi ele vai cometer um erro, né? Ele vai pecar contra o Senhor, que vai lhe trazer muitos problemas daqui para frente. Mas hoje a gente não vai concentrar a nossa fala nessa primeira fase do reinado de Davi. 2 Samuel capítulo 8, a gente vai ver que Davi ele venceu os filisteus e os moabitas, fazendo com que os últimos se tornassem seus servos e lhe pagassem tributos, no caso os moabitas. Também derrotou Hadadezer, matando 20.000 deles. Ele colocou guarnições na Síria de Damasco que pagavam tributos a ele. O Senhor deu vitórias a Davi em todas as suas empreitadas. Davi tomou escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer e uma grande quantidade de bronze das cidades de Betá e Berotai, pertencentes a Hadadezer, para Jerusalém. O rei Toi de Amate enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi por causa da sua vitória sobre aquele rei. Jorão ele trouxe presentes de ouro, prata e bronze, que Davi consagrou ao Senhor. Davi também derrotou os sírios e colocou guarnições em Edom, tornando os edomitas seus servos. O Senhor concedia vitórias em todas as suas batalhas, tornando-o ainda mais famoso. A gente viu que Deus daria fama para ele, né? Foi parte da promessa. E aqui a gente está vendo, como eu disse, essa primeira parte, né? Até pelo menos capítulo 10 aí, a gente vai ver Davi conquistando os povos. A gente vê alguns povos aqui que ele botou as suas guarnições, e em tudo que ele fazia, Deus ele estava abençoando ele. Ainda nesse capítulo, do versículo 15 ao 18, ele vai mostrar, vai dizer que Davi governou sobre Israel, exercendo julgamento e praticando a justiça para todo o seu povo. Mas ele tinha os seus oficiais. O Joabe era o comandante do exército, Josafá era o cronista. A gente vai ver sobre as crônicas, né? São a história dos reis. Deixa eu ver isso mais para frente. Zadok e Aimeleque são os sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaia, o comandante da guarda real. E os filhos de Davi, eles eram os seus ministros. 2 Samuel, capítulo 9. Davi, ele perguntou se havia alguém da família de Saul para que ele mostrasse bondade, pelo amor, né, que ele tinha a Jonatas, né, seu amigo. Ziba, servo da casa de Saul, respondeu que havia um filho de Jonatas chamado Mefibosete. Ele era aleijado em ambos os pés e que vivia em Lodebar. Uma história bem até conhecida. Davi mandou trazê-lo e mostrou bondade para com ele, restaurando sua herança e dando-lhe um lugar à mesa real. Então, Mefibosete, ele passou a se assentar na mesa do rei. Naturalmente, ele teria esse direito caso ainda o pai dele estivesse vivo, mas não é o caso. Então, Mefibosete, né, filho de Jonatas e neto de Saul, ele se prostra diante de Davi, que prometeu restituir todas as terras de Saul e dar-lhe lugar à sua mesa para comer. Mefibosete, ele ficou surpreso e se humilhou, perguntando por que Davi tinha se importado com ele. Davi deu a Ziba, servo de Saul, todas as terras que pertenciam a Saul e a sua casa. Mas Mefibosete, neto de Saul,
ele sentaria sempre à mesa de Davi para comer. Ziba aceitou, e assim Mefibosete se tornou um dos filhos do rei. Ele tinha um filho chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete era coxo de ambos os pés e morava em Jerusalém. Aqui a gente vê que lá atrás Davi ele fez uma aliança com Jonatas. Por diversas vezes eles demonstraram um ao outro a amizade, o carinho que eles tinham, né? Aqui Davi, de uma forma definitiva, ele vai mostrar, né, vai trazer de forma prática agora, né, porque antes era uma promessa, era só uma aliança, mas aqui agora ele de fato está cumprindo aquilo que ele prometeu a Jonatas, e ele dá então esse lugar de honra, né, ao filho de Jonatas. 2 Samuel capítulo 10. Após a morte do rei dos filhos de Amon, Davi enviou servos para consolar Anum, o novo rei. Porém, os príncipes dos filhos de Amon, eles convenceram Anum de que os servos foram enviados para espionar a cidade e destruí-la. E por isso, o rei ele raspou a barba, na verdade a metade da barba, e cortou a metade das roupas dos servos de Davi. Eles foram só para consolar, mas por conta da influência de quem estava em volta, ele acabou tendo esse ato. Então, quando Davi soube disso, ele enviou mensageiros para consolar, né, os seus servos e disse que eles ficassem em Jericó até que a barba deles crescesse novamente. Era um sinal de humilhação, né, que esse rei estava tentando fazer. Joabe, comandante do exército de Israel, dividiu seus soldados em duas linhas, uma contra os sírios e a outra contra os filhos de Amon. Ele instruiu Abisai, seu irmão, a vir em seu socorro caso ele precisasse. Ambos lutaram com coragem e os sírios acabaram fugindo. Os filhos de Amon também fugiram e Joabe voltou a Jerusalém. Os sírios eles foram derrotados por Israel e se reuniram novamente. Hadadezer convocou reforços dos sírios do outro lado do Eufrates. Sobaque liderou a marcha. Davi e o seu exército enfrentaram os sírios em Elã e os derrotaram. Davi matou Sobaque, comandante do exército sírio, e destruiu 700 carros de guerra e 40.000 cavaleiros. Os reis que serviam Hadadezer, eles fizeram paz com Israel. Os sírios ficaram com medo de ajudar os filhos de Amon. Então aqui a gente vê uma série de batalhas, né, e algumas situações que aconteceram entre Davi, os amonitas e os sírios. Como eu disse, esse trecho, né, que a gente está lendo hoje, basicamente, é somente para nos apresentar as batalhas que Davi entrou e mostrar justamente que em todas ele foi vitorioso, porque Deus ele o abençoou em todas as suas batalhas. Hoje a gente não vai ter um áudio muito extenso, eu também não vou estendê-lo além da necessidade, porque, como eu disse hoje, basicamente são apenas apresentados algumas batalhas de Davi, e a lição que a gente poderia aprender hoje é que Deus ele foi com Davi, né, durante todo esse tempo. Todas essas batalhas, o que elas têm em comum é que Davi ele confiava em Deus, consultava o Senhor em todas as batalhas que ele entrava. E justamente o problema vai vir a partir do próximo capítulo. Esses 10 primeiros capítulos nos mostram a parte boa do reinado de Davi, de vitórias, conquistas e esse avanço dele, né, sobre Israel, não no sentido de destruir Israel, mas no sentido dele conquistar a confiança, né, e o respeito dos israelitas, porque eles nomearam ele como rei, e principalmente dos povos, né, que viviam em volta deles. Pois conforme Davi ele ia conquistando e ia vencendo, eles passavam a temer Davi, a temer o próprio Deus de Israel, né? E com isso a fama de Davi ela foi se estendendo. E justamente esse é o ponto que a gente precisa entender. Antes da gente entrar no capítulo 11, que não vai ser hoje, tá? Vai ser a partir de amanhã, nosso próximo áudio, a gente precisa entender esse princípio básico. Nós só vamos ter boas conquistas, nós só vamos prosperar nas nossas ações quando a gente coloca Deus em todos os nossos projetos. Todas as vezes que a gente tira Deus dos nossos projetos e começa a agir da nossa forma, a gente vai cometer o erro que Davi vai cometer mais para frente. Então a gente precisa aprender, né, que para a gente ter uma vida realmente abençoada, nós precisamos estar
pautados nas leis de Deus. Eu nem estou falando sobre obediência, sobre maldições, estou dizendo que o princípio da sabedoria, ela está justamente em temer ao Senhor, em cumprir os seus mandamentos, porque quando a pessoa ela vive de fato os mandamentos do Senhor, Jesus ele dá um exemplo muito bom. Ele dá uma parábola no final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7. Ele diz justamente que aquele que ouve as palavras de Jesus, ele está fazendo uma grande referência a tudo que ele conta no Sermão do Monte, aquele que observa as palavras e as cumpre, ele diz que é semelhante a um homem que funda a sua casa na rocha. E aquele que ouve aquelas palavras, mas não as pratica, é semelhante a um homem tolo, né? No outro caso chamei de homem sensato ou sábio, mas agora é um homem tolo que funda a sua casa na areia. Ambos, as duas casas, elas vão passar por ventos, por chuvas, por uma série de intempéries naturais. Só que aquele que está firmado na rocha, ele permanece firme. Mas aquele que está firmado na areia, ele desmorona. Porque é justamente quando a gente vive a nossa vida, pautada no Criador, baseada nas Escrituras, vivendo de fato aquilo que Deus tem para as nossas vidas, Deus nos abençoa. Porque a gente está vivendo tudo conforme Deus está falando. Então, as coisas vão fluir de uma forma diferente. Nós vamos estar vivendo de uma forma diferente. Uma forma sábia, uma forma sensata. E dessa forma, quando as situações vierem na nossa frente, quando os problemas da vida vierem, porque nessa parábola de Cristo, a gente vê que o vento e a chuva, elas vêm tanto para o homem sensato, que constrói a casa na rocha, como o insensato, que constrói a sua casa na areia. A diferença não está na chuva, a diferença não está no vento. A diferença está no seu comportamento quando essas coisas acontecem. Então, quando a gente vive a palavra de Deus, nós estaremos prontos para vivenciar algumas situações difíceis e permanecer de pé. Permanecer com a nossa vida e a nossa família de pé. Então, assim, essa é a grande lição que a gente precisa pensar até aqui, para que a gente possa entrar no capítulo 11, temerosos, realmente, para a gente conseguir entender qual o problema de Davi e caminho que a gente não deve seguir, porque a gente vai ver a partir do capítulo 11 até o fim desse livro. Então, capítulo 24, né? Ou seja, bastante coisa. Todos os problemas gerados porque Davi começou a desobedecer ao Senhor. E ele era o homem ungido, né? Foi um homem fiel, esperou, colocava Deus nas suas batalhas, mas, infelizmente, ele derrapou. Ele teve um problema. Quando a gente leu no dia anterior, no áudio anterior, sobre a genealogia de Cristo, lá estava muito bem escrito qual foi o problema de Davi. E peço que Deus te abençoe. Hoje a gente tem um encontrinho mais rápido, porque a história é bem curta. Como eu disse, eu não quero tentar esticar, aumentar, fazer 40 minutos de nada. Hoje o texto é simples e curto, então não tem necessidade de a gente tentar aumentar nada, mas eu quero deixar para reflexão é exatamente isso. Cuidado aonde a gente firma a nossa vida, porque a forma que a gente firma a nossa vida, isso vai mudar o nosso futuro. A gente nem está falando de eternidade aqui, a gente está falando de vida prática aqui nessa terra. Todos os problemas que Davi teve foram aqui. Então a gente ainda está aqui nessa terra. A gente precisa sim pensar na eternidade, viver a eternidade, sonhar a eternidade. Mas as nossas ações influenciam o nosso tempo presente. E isso é um problema, porque às vezes o que a gente decide fazer, sem pensar, sem pedir orientação a Deus, nos traz problemas que são às vezes irremediáveis. E a gente tem um problema sério. Ainda que Deus nos salve a nossa alma, nós vamos padecer nessa terra aqui. Então, para a gente ter uma vida boa e próspera nesse tempo, nós precisamos viver a palavra de Deus o tempo todo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.